Sabão crã-crã, sabão crã-crã, não deixa... Oh! Olá, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Aqui é Márcio Stadokowski, o seu homem branco, defensor de valores liberais e conservadores de direita. E este é o Giro da Notícia RS, o seu jornal de direita politicamente incorreto, sem mimimi, sem chororó, sem dinheiro. E hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo que eu gravei ontem, 16 de maio de 2019, que foi uma participação aqui. Marcelo Frejó, Paulo Teixeira, que é deputado federal do PT, Aline Kerber, Tarso Genro, Henrique Fontana, que foi gravado no Sindicato dos Bancários, porque o pacote anticrime não combate o crime e viola a Constituição. Sim, esse é o título. O pacote anticrime de Sérgio Moro. Eu fui lá, fiz o registro jornalístico, o pessoal me reconheceu, sussurraram algumas ameaças, tiraram foto minha, coisa bonitinha, coisa básica. Mesmo assim eu fiz o registro jornalístico, provavelmente, talvez o único. O vídeo vai estar aqui para vocês na íntegra, sem edição. Não vou fazer nada de errado com o vídeo, não podem me acusar de nenhuma desonestidade. Claro, eu levei a minha cópia aqui do projeto anticrime do Sérgio Moro, ao qual vou agradecer a Antônio Bertolini, grande amigo. E, senhoras e senhores, vou passar o vídeo na íntegra. E lá pelo minuto 53, 54, onde vocês podem me ver de novo, eu vou fazer a minha análise politicamente incorreta do evento. Senhoras e senhores, podem assistir o vídeo, sim. Se você apoia o PT, vale sim um registro jornalístico imparcial. Se você é contra, também vale sim, e vai ter a minha análise no final. Até o minuto 53, 54. Senhoras e senhores, boa noite. Aqui é Márcio Stadokowski do Giro da Notícia RS. Eu estou aqui em Porto Alegre, no Sindicato dos Bancários, onde vai ter uma palestra aqui, justamente sobre por que as medidas de Sérgio Moro são inconstitucionais. Vamos acompanhar, tirar fotos. E, quer dizer, um descontrole maior, né, em relação à posse de armas, de políticas públicas, irradiando para estados e também municípios e falando... Muito obrigado, Aline. Muito bom, acho que todos gostamos. Nós queremos aqui dar um abraço bem especial e acolhê-lo com muito carinho. Está aqui conosco o nosso ex-governador, companheiro e amigo Olívio Dutra. Muito bem-vindo, companheiro Olívio Dutra. Muito bom me ver. Ele que também foi nosso ministro das cidades. Estamos com um ministério forte aqui. E também destacar a presença do nosso companheiro, esse me disseram o papel, mas eu ainda não visualizei na plateia, o companheiro Juarez Pinheiro. Né? Lá no fundo, Juarez Pinheiro, muito bem-vindo. Também um companheiro que se dedica muito, né, a estudar o tema da segurança pública. Fomos companheiros como vereadores, né, Juarez, lá no início da nossa caminhada. O Juarez fez parte da equipe do companheiro Tarso Genro no Ministério da Justiça e também fez parte com um papel muito destacado na equipe, foi secretário adjunto de segurança do nosso estado do Rio Grande do Sul, ao lado do companheiro Michels. Todos participarem desse debate. Cumprimentar a Aline Kerber, eu até me associei aqui à Associação de Mães e Pais pela Democracia. Eu que tenho 6 filhos e alguns que foram expulsos da escola, então no final brigava por eles e eles diziam pai menos, pai menos. Então estou associado já. Cumprimentar meu querido governador Tarso Genro, foi um ministro que conseguiu
construir um programa de coordenação do tema de segurança através do PLANASS. Cumprimentar o general Marcelo Freixo. Nós participamos da Comissão de Segurança e todo mundo é capitão, delegado, subtenente, então nós autoconcedemos essa Cumprimentar a Estela Farias, nossa deputada, cumprimentar a Denise, cumprimentar o Lelo, cumprimentar o querido amigo Olívio Dutra, governador do Rio Grande do Sul, mas cidadão paulistano. Eu, quando era vereador em São Paulo, eu concedi a ele, mediante um acordo. Eu torci pro Corinthians, né? E cumprimentar o Henrique Fontana, que para nós é uma grande liderança. Ele, no Congresso, é muito respeitado, e eu acho que hoje ele tem feito o papel de unir a esquerda, né? É na nossa casa que o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT e o PT têm se reunido para promover uma unidade da esquerda brasileira na oposição e nos projetos futuros. Então, o Henrique, Marcelo, que o jantar é bom, né? Mas o Henrique porque é uma pessoa muito respeitada por todo mundo, né? E considero também meu melhor amigo, que estamos aí, já comemos muito sal juntos, né? Então o Henrique é um grande exemplo, e eu sempre, quando tenho uma dúvida, eu consulto, ele sempre me aconselha, me dá bons conselhos. Bom, gente, para conversar sobre o pacote Moro, eu primeiro falar sobre Sérgio Moro. Eu acho que Sérgio Moro, ele, se fizer uma analogia no jogo de futebol, Internacional e Grêmio, o juiz se entusiasmou com o jogo, vestiu a camisa de um dos times e foi jogar. Foi isso. Ele deixou de ser juiz. Ele tomou parte naquela disputa. E ele se colocou num papel que não poderia ter sido de um juiz. E ao se colocar nesse papel, na minha opinião, ele fez mal o seu papel e prejudicou o Brasil, porque parte da indústria de construção civil pesada acabou a partir da Lava Jato. Diferentemente do que os americanos fazem, do que os europeus fazem. Quando tem corrupção empresarial, eles afastam os gestores, punem os gestores, a empresa, ela indeniza o Estado, mas a empresa sobrevive, né? Ela adota programas de integridade e as empresas sobrevivem. E ele nunca conseguiu fazer esse discernimento. Eu digo, se fosse um paciente com câncer, ele daria uma quimioterapia tão forte que mataria o câncer, mas mataria o paciente igualmente, né? E ele acabou assumindo essa figura, se entusiasmou consigo mesmo, né? Depois de condenar o adversário do seu candidato a presidente, portanto, ele interferiu na eleição presidencial, ele aceitou ser ministro do adversário de quem ele condenou. E ele vem, então, com essa figura mística para combater a corrupção, combater a criminalidade no nosso país. E, em primeiro lugar, ele não tem plano de segurança pública. Ele não apresenta para o país um plano de segurança pública, né? Nós fizemos um trabalho na Câmara, reunimos 15 especialistas do Brasil, poderiam ter outros, mas reunimos 15. Aqui no Rio Grande do Sul participaram o professor José Vicente, o Rodrigo Gueringueri e também me falta aqui o nome dele, mas já eu lembro, participaram desse que é o estudo que a gente propõe, 5 eixos para uma segurança pública cidadã. O que são os 5 eixos? O primeiro é a articulação da União, Estados e municípios. A articulação das polícias entre si, das polícias com o sistema de justiça e deles com o sistema de prevenção. Em segundo lugar, além da articulação, nós propomos uma reforma no sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal está muito
diluído, ele não tem prioridades, né? E ele prende mal, prende muito e prende mal, né? Em terceiro lugar, a reforma nas polícias, com ênfase na investigação, na capacitação da polícia de desarticulação do crime, de segurança para a população, né? Em quarto lugar, uma reforma do sistema carcerário, que ele é o locus da violência contra a sociedade hoje. Ele que organiza a violência, e as prisões mal feitas acabam ajudando a recrutar soldados para o crime. Pessoas que às vezes entram no sistema sem ter praticado nenhum crime violento e saem do sistema dispostos a praticar crimes violentos. E por último, um programa de prevenção, 5 tipos de prevenção que você possa fazer para diminuir a violência no Brasil. Esse é o fruto desse estudo, que foi coordenado pela carioca Jaqueline Muniz, e que tem 3 gaúchos que participaram desse programa. Eu até mandei para o Henrique agora, em PDF, e ele poderia mandar para todo mundo esse estudo que a Câmara fez. O Sérgio Moro não apresentou nenhum plano de segurança pública. Ele apresenta um pacote que ele tenta, a partir da lei, diminuir a violência e a criminalidade na sociedade. Ele atribui à lei efeitos que ela não tem. Ninguém vai praticar um crime e vai calcular se ele pratica tal crime, a pena será essa, ou se ele pratica outro crime, a pena será aquela. Não tem esse efeito. Não existe, quer dizer, o cara não pega o livro e vai praticar o crime conforme a pena que está prevista para aquele crime. E ele, ao apresentar esse plano, não tem nenhum diagnóstico. Qual o impacto financeiro desse plano? Porque, claramente, ele aumenta o encarceramento no Brasil. Em cárceres que estão superlotados. Em cárceres que não tem trabalho, não tem estudo, não tem qualquer tipo de atividade, profissionalização, atividade ressocializadora nesses cárceres. Então ele não mostra o impacto, não tem estudo, e na minha opinião, ele tem premissas erradas. Ele acha que prender muito ajuda no combate ao crime, sem ter o conhecimento que a prisão no Brasil aumenta a criminalidade. É a partir da prisão que você ataca a sociedade. Ele acha que não tem, que o Brasil é o país da impunidade. Em parte, o Brasil prende muito. Nós temos 700 mil presos, temos 400 mil mandados de prisão não cumpridos. Nós temos problemas de investigação. O que a Aline colocou aqui, nós não temos uma polícia preparada para investigar os homicídios, né? Não temos uma polícia preparada para desarticular o crime organizado. Mas essa criminalidade comum, nós temos uma ação muito grande. O ministro Alexandre de Moraes diz: o Brasil é um lugar que prende muito e prende errado. Por exemplo, nós teríamos que mudar a legislação de drogas. A legislação de drogas, ela prende pessoas que são primárias, que agem sem violência, que não estão associadas à criminalidade, são varejistas, e a gente os coloca na cadeia. Temos que mudar essa legislação de drogas. A legislação de drogas é responsável por quase 60% da população carcerária feminina, né? Nós prendemos o furto simples, a pessoa que vai no supermercado e rouba, né? Então tem uma série de crimes que não deveriam ser tratados com prisão. E tem um fetiche no Brasil. Tudo é tratado com prisão, como se a prisão fosse a única maneira de punição, fosse a melhor maneira de punição e a mais efetiva maneira de punição. Não é. A prisão embrutece o ser humano. E assim nós poderíamos ter meios alternativos. Em 2011 nós aprovamos uma lei de medidas cautelares, medidas alternativas da prisão que você tem que construir e que o Brasil não faz, os juízes não dão. Às vezes até por dificuldade econômica. O juiz em Brasília disse: eu não dou uma tornozeleira eletrônica porque o Estado não tem. Quer dizer, o custo da prisão é altíssimo
mas o Judiciário não consegue discutir com o Executivo como destinar recursos para a tornozeleira eletrônica e outras medidas alternativas à prisão. Portanto, ele tem um diagnóstico errado. Não é? E eu, outro dia, no questionamento, eu falei, será que o senhor não vai fazer na área criminal o mesmo que o senhor fez com as empresas brasileiras, a partir do diagnóstico errado, uma mão errada, ampliar a criminalidade? Por isso que eu faço aqui um debate. Esse pacote é anticrime ou ele pode estimular o crime na sociedade brasileira? Eu tenho uma dúvida se esse pacote passasse, se a criminalidade não aumentaria no Brasil em função do superencarceramento. Assim, ele tem 4 eixos. O primeiro eixo é da excludente de ilicitude. Bom, ele não dialoga com o seguinte fato. Nós temos uma das mais letais polícias do mundo. Nós matamos no Brasil, fruto da atividade policial, cerca de 6 mil pessoas ano. 6 mil pessoas que nos estudos sobre autos de resistência, que é como eles acabam registrando essas mortes praticadas por policiais, 70% dos autos de resistência, as vítimas foram mortas pelas costas, com tiro na nuca, sem que tivesse qualquer resquício de pólvora na mão das pessoas. Elas foram executadas. Rio de Janeiro tem um estudo que diz que 2% da tropa responde por 70% dos autos de resistência. Então nós devíamos estar na direção hoje de colocar limites à ação policial. Quando falam, e a vitimização? A vitimização policial no Brasil se dá muitas vezes no bico do policial. Por isso que o Pronas era importante. O bico do policial que ele faz no mercado, que ele faz no açougue, que ele faz no tempo de folga, e aí que o policial é vítima. É evidente que nós tínhamos que ter um programa de proteção dos policiais. E o tipo de policiamento que o Brasil está estimulando, que essa prende, arrebenta, entra e dá tiro, isso vulnerabiliza o policial. Nós tínhamos que ter um policiamento que desarticulasse o crime para que esses confrontos, do jeito que eles estão acontecendo, com custo altíssimo. A GLOs tem um custo altíssimo. Nós deveríamos estar fazendo um policiamento do outro tipo. Portanto, hoje, nós deveríamos não ampliar as hipóteses de excludente de ilicitude. Já existem. Se o policial, em confronto, matar alguém, ele já não responde. Nós deveríamos estar investigando as mortes e não ampliando as hipóteses de excludente de ilicitude. O general Freixo sempre fala que essa proposta aqui pode aumentar os feminicídios, porque uma das hipóteses aqui é violenta emoção, é como se mata aqui no Brasil. O segundo eixo é o plea bargain, que é essa barganha. O que se pretende no Brasil? Você tem que construir essa hipótese, que eu acho que é a chamada justiça restaurativa. O Rio Grande do Sul tem experiências maravilhosas de justiça restaurativa, e no Brasil nós devíamos colocar isso na nossa legislação, para construir hipóteses de restauração na pena que dê sentido para o ofensor e para o ofendido. Mas isso não acontece. O que eles estão querendo fazer vai aumentar o encarceramento, como nos Estados Unidos. O plea bargain nos Estados Unidos aumentou. É botar, está aqui o Gabriel, o Lelo, é botar o promotor sem prova já formada, dizer para ele, olha, vai negociar. Onde não tem defensoria, não tem advocacia, não tem acesso à justiça. Portanto, isso aqui vai aumentar o encarceramento. Nós vamos colocar essa hipótese para desencarcerar e não para encarcerar. O terceiro pilar do Moro é aumento de pena, fim de prescrição. Isso vai elevar muito a população carcerária. Nós já temos hipóteses, por exemplo, de levar o chefe de crime organizado para os presídios federais. Eles acabaram de fazer isso agora no Ceará, acabaram de fazer isso em São Paulo. Então, eles estão querendo construir, na minha opinião, uma legislação de exceção. Por exemplo, o juiz considera aquela pessoa chefe de organização criminosa, ela já vai para o regime fechado e
e não pode progredir na sua pena. Então, é uma legislação de exceção que nós estamos aqui analisando. E, por último, ele quer, na minha opinião, legalizar as ilegalidades que ele praticou. A segunda instância é a primeira das ilegalidades. Além da segunda instância, a legalização da cooperação internacional. Quem já conseguiu se debruçar sobre esse acordo da Petrobras, pode ver, Olívio, que eles colocaram a Petrobras sob a jurisdição americana. Qualquer irregularidade dentro da Petrobras, eles têm que avisar a justiça americana. Foi esse o acordo que foi feito dos procuradores de primeiro grau. Assim, eles estão querendo, neste pacote, legalizar as suas ilegalidades. Eu parto para os últimos 5 minutos, dizendo o seguinte: sobre a ótica da segurança pública, esse decreto das armas é um desastre. Nós vamos criar um país do bang bang, do faroeste. Nós vamos, todo conflito de trânsito vai ser resolvido na bala, conflitos intrafamiliares na bala, conflitos de vizinhança na bala, né? Fortalecer essas milícias urbanas e rurais. Ele tem um objetivo, ele quer fortalecer suas bases e armá-la. Por isso que eu acho que é um pacote desastroso e que essa política não vai conseguir apaziguar e trazer segurança para o Brasil. A Aline mostrou ali, ela não falou, mas ela mostrou uma foto do helicóptero do Witzel, no Rio de Janeiro. Aquela ideia de que vamos metralhar comunidades pobres, e eles acabaram metralhando uma tenda de evangélicos, né? Quer dizer, é guerra aos pobres. E o que nós queremos são políticas de segurança pública de um lado e de emancipação dessas comunidades mais pobres de outro lado. Eu termino dizendo o seguinte: nós não podemos aceitar uma proposta que nos leve à barbárie. Nós devíamos estar indo para uma situação civilizatória, um processo civilizatório. Isso aqui é a própria barbárie e não devemos deixar evoluir esse tipo de proposição e temos que fazer uma forte crítica a ela, uma mobilização para que ela não prospere no Congresso Nacional. E é por isso que nós temos uma articulação, na minha opinião, que tem sido eficiente até esse momento para tentar barrar e diminuir o impacto desse conjunto de medidas, peneirá-las para fazer com que só o que for necessário possa ser aprovado. Mas grande parte dessas medidas eu acho que nós não devíamos deixar prosperar. Boa noite, minhas companheiras, companheiros a quem eu não cumprimentei pessoalmente na chegada. Meu querido amigo, companheiro Henrique, obrigado por esse convite. Aline, uma pessoa de quem saúdo todas as mulheres que estão aqui presentes, prestigia esse nosso ato com a sua inteligência e a sua capacidade de exposição. Meu querido amigo Paulo Teixeira, companheiro de tantas jornadas e tantas discussões e lutas que travamos em conjunto. E o Marcelo Freixo, né, que já ganhou o título de general, uma grande referência da esquerda democrática brasileira, grande amigo e pessoa com quem eu tenho travado um conjunto de discussões bastante qualificadas para mim, para o meu aprendizado e para o meu conhecimento, e para a gente tratar de ir conceituando e organizando uma nova frente política desse país. Está esboçada, inclusive, aqui nessa mesa, está esboçada numa série de atos que estão ocorrendo em todo o país e que pela primeira vez se apresentou nas ruas agora de maneira muito vigorosa. E discussões que também participa e Paulo Teixeira conduzem dentro do nosso partido que eu sou filiado e milito. Quais foram os países que
levaram a criminalidade próxima do zero na história do século passado. 3 países, principalmente. A Itália, na época do fascismo, a Alemanha, na época do nazismo, e a União Soviética, na época do stalinismo. Foram os 3 países que reduziram drasticamente a criminalidade. Por que isso ocorreu? Porque tinham estados organizados com tal potência, com tal força, com tal capacidade coercitiva, que o Estado monopolizou o delito. O Estado se transformou, independentemente das razões que foram dadas por cada governo dentro desses estados, ele se transformou no foco e no centro da criminalidade. À medida que o Estado estatiza a criminalidade e coloca dentro de si, dissolvendo todas as normas constitucionais formais que eram originárias das revoluções democráticas do século passado, e adapta esse Estado, seja através da exceção, seja através de reformas constitucionais autoritárias, ele acaba com o crime na sociedade. Ele estabiliza a sociedade através do medo, através da repressão, através do controle social e policial, e ele executa os crimes de maneira ordenada, de maneira estruturada, se transformando, portanto, num Estado criminógeno. Ele monopoliza o crime e também a economia, ao lado do crime. Esses processos que ocorreram nesses países, eles não foram desmantelados ideológica e culturalmente de maneira completa. E eles refletem até hoje nas sociedades que têm enormes carências sociais e enormes déficits de presença democrática do Estado, com políticas públicas que organizem a sociedade de uma maneira relativamente adequada. Alguns países conseguiram desenvolver, manter e aprofundar esses países. E tem taxas baixíssimas de criminalidade. Noruega, por exemplo. Eu estava na Noruega uma vez cumprindo uma missão do governo brasileiro e conversando com o ministro da Justiça da Noruega, eu estava explicando para ele o PRONASSE, que foi um programa, inclusive, premiado por diversos fóruns internacionais, como foi a nossa patrulha Maria da Penha, né, que terminaram aqui no Rio Grande do Sul depois. Foram programas premiados, que tiveram uma evidência internacional, foram testados, examinados pela academia, discutidos profundamente e deixaram um bom rastro de uma experiência, né, política, democrática e de gestão pública da segurança extraordinária. Michel e Juarez me acompanharam nesse projeto que teve uma garantia extraordinária do presidente Lula. O presidente Lula, quando a gente ia falar com ele sobre dinheiro, ele dizia: me apresenta um projeto que preste que o dinheiro eu arrumo. E é verdade. Foi o que aconteceu com o PRONASSE. Nós fomos 4 vezes na sala do reunião do presidente, numa delas, inclusive, levamos junto a Fundação Getúlio Vargas, que nos dava assistência, né, bichos? E o presidente Lula garantiu todos os recursos, o Ministério da Justiça teve quase quadruplicado os seus recursos orçamentários com a implementação do PRONASSE. Mas nós abandonamos a pauta da segurança pública. E abandonamos também a pauta de uma política econômica desenvolvimentista e equilibrada. E isso custou muito caro para nós. O Bolsonaro é filho deste abandono. Porque no rastro da continuidade, da falta de continuidade de políticas públicas, de coesão social e políticas públicas de segurança pública, se desenvolveu
uma ideologia penal populista aqui no Brasil. Como se a criminalidade pudesse ser sufocada, pudesse ser terminada pela violência. Todos os países que têm índices baixos de criminalidade, Holanda, hoje Espanha, embora não numa situação ideal, Portugal, que diminuiu muito a violência e a insegurança, aplicaram políticas preventivas de alta qualidade, combinada com políticas repressivas, seletivas, direcionadas para os focos fundamentais de emulação da criminalidade e políticas investigativas de natureza científica de alta qualidade. Assim conseguiram reduzir a criminalidade e diminuir a fuga das pessoas do controle que o Estado deve fazer através do processo penal, né, em que se combinem os métodos de investigação científica com a qualidade do sistema policial no seu contingente humano. Mas nós estamos numa época em que, nos últimos 30 anos, né, isso começou a ocorrer fortemente a partir dos anos 90, a insegurança começou a ser uma questão central da política. E é isso que nós colocamos para o presidente Lula na nossa gestão no Ministério da Justiça. Presidente Lula, a insegurança hoje, ela passa a ser, e a gente falava inclusive na insegurança da moeda, na insegurança do estranhamento em relação à presença do imigrante, na insegurança dos postos de trabalho com a concorrência feita através das baixas remunerações originárias do trabalho clandestino, da insegurança em relação ao futuro, da insegurança em relação à possibilidade de andar tranquilamente nas ruas, da insegurança pública. A insegurança passou a ser a questão central da política. A arminha que o Bolsonaro fez o símbolo da sua campanha não foi um gesto espontâneo de um chefe político da extrema-direita. Aquilo ali foi cientificamente colocado através de estudos de muita profundidade de como ia a subjetividade das pessoas naquele momento. E a subjetividade daquelas pessoas naquele momento estava apta para receber a mensagem de que a violência originária da criminalidade tem que se opor a uma violência estatal sem regras. Esta violência estatal sem regras, ela é, no campo macropolítico, o início do processo de exceção. E no campo penal, a insinuação da formulação de uma nova doutrina penal não garantista, que é, em última análise, o populismo penal, que está muito bem representado pelas ações desse governador do Rio de Janeiro hoje, que se dá o luxo de percorrer com helicópteros e atirar indistintamente nas pessoas. Então, a esquerda tem que ter uma pauta da segurança pública, uma pauta firme, uma pauta sóbria, uma pauta em que as pessoas não precisem pensar que essa única forma de ser segura é através da violência policial indiscriminada. Os policiais que estão numa ação policial, ordinariamente, sofrem e padecem dos mesmos problemas das pessoas que eles estão reprimindo. São pessoas que ganham mal, são pessoas que têm uma família em casa, são pessoas que têm pensão alimentícia para pagar, são pessoas que têm filhos que residem em zonas, inclusive, de instabilidade social e de insegurança, onde eles são inclusive, vigiados, às vezes ameaçados pela marginalidade que controla aquelas regiões. Então, se nós não compreendermos esta visão, nós vamos cair na dialética amigo-inimigo. Ou seja, o Estado funciona bem para quem tem um determinado padrão de comportamento e o Estado é hostil e violento com aqueles que não se enquadram na visão não do Estado,
mas na visão do governo, que é um governo contingente. Estas definições do pacote do Moro, que já foram colocadas aqui de maneira bastante clara, elas são, na verdade, um degrau a mais na exceção aqui no Brasil. E isto não é uma questão secundária, porque à medida que a exceção avança, sem que se reforme a Constituição, vai se constituindo uma Constituição, de fato, que é determinada pelas relações reais de poder, que vão dissolvendo gradativamente as garantias constitucionais para todos. Não somente para aqueles que são adversários do governo, ou que são inimigos do governo. E essa dissolução pode levar a sociedade à anomia, que a sociedade passe a funcionar sem regras e passe a ser controlada, o controle social ceder meramente pela administração da polícia, pela administração da repressão, pela administração da distribuição das armas. O cume desse processo, o cimo desse processo, o ponto mais elevado dele, o Everest dele, é o que aconteceu na Alemanha. Quando aquelas milícias privadas do partido nazista se transformaram em órgãos de Estado. E à medida que eles foram se aproximando do Estado, foi necessário que o próprio Hitler fizesse uma chacina das SA. E daí, os chefes, os líderes, e de uma parte das SA, e depois incorporasse no aparato estatal aqueles irregulares que passaram a ser a força policial mais importante do Estado nazista, que nós todos conhecemos por Gestapo. Não vamos falar em coisas análogas que aconteceram na época da Itália, na Itália fascista, ou que aconteceram na NKVD stalinista e em todo o aparato de repressão política que se montou também na época do stalinismo. Então, esta compreensão é uma compreensão fundamental para nós pensarmos a segurança pública. Vou dar dois exemplos do pacote chamado anticrime do Moro, que não é um pacote anticrime, como bem salientou o Paulinho aqui. É um pacote em que o Estado começa a monopolizar a criminalidade e começa a atrair para si a possibilidade de matar ilegalmente e, portanto, colocar um confronto a partir do aparato do Estado com o crime organizado, se tornando uma luta de marginalidades. E a população fica no meio, sofrendo os resultados desses excessos e sendo apanhada de todas as formas em determinados momentos de crise. Vejam o que diz este artigo do populismo penal do Moro. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso do agente decorrer de excusável medo, de surpresa, de violenta emoção. Mas vejam bem, não é excusável medo somado à surpresa e somado à violenta emoção. É uma dessas possibilidades. Então a pessoa, quer dizer, a surpresa é da natureza da ação policial quando ela é invasiva. Quando a polícia vai retomar o controle de um território que está sob as mãos do crime organizado, aquilo ali é um permanente confronto, onde o medo, a surpresa e a violenta emoção do policial, que é treinado para não tê-la nesse momento de crise, aparece de maneira flagrante. Então basta, num processo dessa natureza, que o agente público diga que foi surpreendido, que a sua pena pode ser reduzida pela metade ou o juiz deixar de aplicar. Então, isto é a introdução clara da exceção dentro de uma visão de populismo penal. Não se trata aqui de opor nem de opor as duas correntes tradicionais dentro do direito penal, que é a visão garantista e a visão normativista clássica. Se trata de perceber que está se criando uma nova categoria político-jurídica dentro do direito penal que transforma completamente o sistema penal brasileiro,
transformando-o num sistema de fato, onde a potência de fogo vai substituir a ação regrada da autoridade policial. O que você criou em torno disso? Você criou em torno disso a visão de quem contesta esse tipo de coisa está a favor do crime. E, estranhamente, quem diz isso é quem tem ligação com as milícias. Então, começa a luta política a ser transformada, a ser deformada e orientada a partir de uma nova cultura. A cultura do medo, a cultura da exceção, a cultura da violência irrestrita e não da violência regrada. O Estado tem um monopólio da violência. Com o monopólio da violência que ele tem, da violência legítima, é dado um padrão através do qual ele pode interferir na sociedade para evitar um crime, para reprimir um determinado delito, e para dar sequência, portanto, às investigações e ao próprio inquérito policial e depois ao processo penal. Tem uma outra norma, eu vou encerrando, tem uma outra norma que também já está sendo utilizada pelo governador do Rio de Janeiro, à medida em que ele orientou a legalização dos snipers. É assim que se diz? Sniper. Os snipers. O pessoal mais acostumado aqui com o inglês me deu uma corrigida correta. O Lula criticava o Fernando Henrique porque ele só falava inglês, né? Não falava brasileiro. Então, à medida que você legaliza os snipers, você permite que o agente público que está encarregado de uma vigilância decida entre a vida e a morte de um cidadão. Como fizeram com o menino, fizeram com o outro rapaz que estava com o guarda-chuva, e ontem mataram um professor de jiu-jitsu. Por quê? Aquele agente que está mandatado pelo Estado, ele vê aquilo que ele julga um movimento suspeito, ele pode atirar e pode retirar a vida dessas pessoas. O problema é que se isso aí é um acidente, é 2 acidentes, é 3 acidentes, que ocorrem sempre em qualquer regime policial, em qualquer regime político, é uma coisa. Agora, quando isso aí se torna uma norma legal, inaugura uma nova política de Estado, que é a política que outorga a capacidade da polícia processar, julgar em 2 ou 3 minutos e eliminar a vida de uma pessoa, embora nós sequer tenhamos pena de morte ou registrado no nosso Código de Processo Penal. O agente de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, não tem nenhum estatuto científico para avaliar isso, o que é um risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito de outrem, ele está pautado pelas condições do exercício da legítima defesa. Então, é um suicídio democrático isso que está sendo feito. Isso não se escora, não se sustenta nem na visão dos juristas garantistas, nem na visão dos juristas normativistas. Porque a norma, quando ela é outorgada pelo Estado para regular o funcionamento da sociedade, ela tem que ter uma precisão milimétrica daquilo que ela está regulando. Se ela for uma norma geral, se ela for uma norma genérica, ela outorga ao indivíduo, seja de direita, de esquerda, de centro, a capacidade de fazer e executar, fazer a interpretação imediata e executá-la de acordo com a sua visão pessoal, não de acordo com o sistema legal, o sistema constitucional que deve reger a sua conduta, tanto como agente que reprime, como reger a conduta da pessoa que está violando a lei e que tem que receber, evidentemente, a persecução judicial e a punição do Estado. Então, é um assunto muito sério, esta questão. Eu acho que o Moro está se esgotando, porque o governo é um governo de insanos,
É uma insanidade o que está acontecendo hoje no país, né? Onde o presidente da República se dá o luxo, né, de ser uma espécie de ayatolá dos costumes, e o governo, né, está entregue a um ultraliberal, né, cuja missão é destruir as funções públicas do Estado, e que já foi feita na legislação trabalhista e que agora quer ser feita também na reforma da Previdência, né? Mas ontem foi um dia marcante. Foi um dia marcante. Não adquiriu ainda um volume igual aos movimentos manipulatórios que foram feitos em junho de 2013, né? E que a Rede Globo agora deu um charme extraordinário para esse movimento naquela época, né? Agora os bolsominions estão tudo dizendo que a Rede Globo é comunista. Isso eu chamo de delação mentirosa não premiada. Sei que a Rede Globo é comunista, né? Eles estão dizendo isso porque a Rede Globo não está de acordo com todas as movimentações que estão sendo feitas pelo governo. Ela não gosta do Bolsonaro, mas ela gosta muito do Paulo Guedes. Enquanto o Paulo Guedes estiver funcionando, o Bolsonaro vai ser mantido. Mas a reação começou. Obrigado. Eu acho um mérito o ministro da Justiça querer enfrentar o crime organizado? Claro que eu acho. Claro que eu acho bom. Não acho ruim, né? Tive muito contato com o Tasso quando ele foi ministro da Justiça, um excelente ministro da Justiça. Mas esse pacote do Moro, ele não é, eu li atentamente, esse é um assunto que eu me envolvo há 30 anos. Né? Esse ano completa 30 anos de estudo, militância e trabalho dentro das prisões e com segurança pública. Então esse não é um assunto qualquer, ou mais um assunto para mim. Esse pacote do Moro, ele não é um pacote de segurança pública. Com isso eu não estou nem falando bem nem mal. Só estou classificando. Não é um pacote de segurança pública. Não tem uma linha sobre a forma de agir da polícia, não tem uma linha sobre ação preventiva, não tem uma linha sobre inteligência, sobre integração. Desconsidera completamente experiências anteriores. E só para vocês terem uma ideia, não houve um debate com a sociedade civil. O que eu acho que para qualquer tema de grande relevância é grave. Eu fiz pelo pessoal um requerimento de informação pedindo alguns detalhes do projeto. E aí, na resposta, portanto é uma resposta oficial, eu recebi uma informação meio sem querer, que achei muito curiosa. A minuta desse projeto estava pronta no dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, Tasso, a minuta do projeto estava pronta. 7 de janeiro. Nem se quisesse, teria dado tempo de debater ou ouvir alguém. Em uma semana. É claro que eles fizeram isso no período da transição ou da campanha, onde a princípio o Moro não estava diretamente envolvido. Nem poderia. Nem poderia. Né? Então, no dia 7 a minuta está pronta. Por maior que fossem cabeças geniais, deveriam ter ouvido a sociedade. O projeto de lei, por exemplo, do Alexandre Moraes, né, onde temos críticas, mas é um bom debate, tem uma série de instituições consultadas. Está no projeto, inclusive. É completamente diferente a natureza dos dois projetos nesse ponto. Completamente diferente. Né? Porque o grupo de trabalho que a gente faz parte analisa tanto um pacote quanto o outro. Né? Não é só do grupo do Moro, não é só do pacote do Moro. Então, o debate, eu queria promover aqui uma reflexão, sendo ajudado aqui pela Aline, quanto este pacote do Moro representa, na verdade, um debate sobre democracia e uma disputa sobre concepção de sociedade. Eu queria levar o debate para esse lugar. Né? Eu sou muito crítico a esse projeto. A gente tem feito 2 audiências públicas por semana no grupo de trabalho. Está se configurando uma massa crítica sobre esse projeto muito interessante, com deputados de diversos partidos. Quem preside o grupo, inclusive, é uma deputada do PP. Né? Para ninguém dizer que é uma coisa da esquerda, a gente está tendo uma responsabilidade plural muito grande nesse debate, nesse tema. Mas este é um pacote sobre legislação penal. O pacote do Moro é um pacote sobre o sistema penal e sobre o endurecimento penal. É disso que trata. Sendo isso, o que representa enquanto
um debate sobre democracia, um debate de perspectiva de sociedade, um debate sobre relação Estado-sociedade. Que reflexões nós podemos ter sobre isso? Primeiro, criticados por alguns, inclusive pelo Rodrigo Maia, o pacote do Moro, para alguns, não deveria estar tramitando no mesmo momento da reforma da Previdência. Isso é a própria base do governo que fez essa crítica, né? Mas aí essa reflexão é sobre o tempo de tramitação, se um pode atrapalhar o outro ou não. Eu queria pensar as duas coisas juntas. O debate da reforma da Previdência, que não é o que nos traz aqui, ele é um debate que a gente está aprofundando, a gente tem, enfim, tempo aí pela frente, mas, no meu entendimento, não é diferente do entendimento do Fontana e do Paulo, ele aprofunda a desigualdade. Só para vocês terem uma ideia, eu uso muito esse dado, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais desigual. O Brasil é 0,59. É o 9º país mais desigual do mundo. Depois dos 60 anos, o Brasil, essa taxa de Gini, se você pegar só a população acima de 60 anos, a taxa é 0,39. O Brasil é bem menos desigual na terceira idade do que no conjunto da população. Por quê? Com todos os problemas por causa da Previdência Social. Querer jogar isso com a sociedade de mercado, e o grande projeto da reforma da Previdência é a capitalização. O que isso tem a ver com o pacote do Moro? A lógica da capitalização é a sociedade de mercado. A lógica da capitalização é a lógica do capitalismo improdutivo, que levou o mundo hoje a ter uma enorme concentração de riqueza. 8 pessoas no mundo têm a metade da riqueza da população mundial, né? A gente tem um PIB mundial de 80 trilhões, 30 trilhões estão nos paraísos fiscais. Essa é a lógica de quem governa para papéis. Quem governa para papéis tem problema com pessoas. Tem os sobrantes. O que se faz com os sobrantes? Então, a lógica de uma sociedade neoliberal, de mercado, e eu não estou pensando numa sociedade sem mercado, não é isso. Eu estou falando de um capitalismo improdutivo. Né? É disso que eu estou falando. Estou falando de um capitalismo improdutivo, que é reforçado neste modelo de reforma da Previdência. Afinal de contas, você tira o caráter social da Previdência e joga nos bancos. Um resumo grosseiro, é disso que se trata a capitalização do sistema. Isso reforça uma sociedade de papéis. Isso reforça uma sociedade especulativa e pouco produtiva. Isso reforça um processo de desigualdade e de concentração de renda. E isso pode desembocar numa necessidade de uma sociedade que tenha, necessariamente, que diante das suas contradições, fortalecer o seu sistema penal. Né? Para todo Estado mínimo, é necessário um Estado penal máximo. Esta relação é uma reflexão importante que a gente faça. Para que a gente saia de um debate com o Moro, ou que possa ser personificado, por mais que tenha razões para isso, mas que a gente possa fazer um debate de que projeto de sociedade a gente quer para o Brasil. Que modelo de sociedade que a gente quer para o Brasil. A população carcerária brasileira, ela é a que mais cresceu nos últimos anos. A gente tem 306 presos para cada 100 mil habitantes. A média mundial é de 144 presos para cada 100 mil habitantes. Nós temos o dobro de presos por 100 mil habitantes, que é a média mundial. Somos a terceira população carcerária do planeta. Já somos aproximadamente 750 mil presos. Hegemonicamente jovens, hegemonicamente periféricos, negros de baixíssima escolaridade. Né? Só 9% dos presos têm ensino médio. 9% dos presos apenas têm ensino médio. É disso que se fala. O sistema penitenciário ele não provoca desigualdade, ele consolida a desigualdade. O sistema penitenciário no mundo, no século XVIII e XIX, ele era uma fábrica de disciplina, assim chamado, né? Ou uma fábrica de castigos para a disciplina. O século XX e XXI, o sistema prisional foi se consolidando como um processo de detenção da exclusão. Um lugar de detenção da exclusão. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Só que em vários lugares do mundo isso está sendo revisto, como por exemplo nos Estados Unidos. A população carcerária da Europa nos últimos anos diminuiu. A população carcerária nos Estados Unidos nos últimos anos diminuiu. Há uma releitura, eu estou falando de países capitalistas, do entendimento do papel do sistema penitenciário. O Brasil é o caminho contrário a isso.
E esse pacote do Sérgio Moro precisa ser entendido e lido a partir de uma sociedade penal. O que é o significado disso? Que modelo de sociedade a gente está disputando? Para que a gente não vá em pontos do pacote, que a gente pode e deve ir, eu vou destacar alguns aqui, inclusive, mas que ele pode e vai, certamente, agravar uma situação de segurança pública a partir de um modelo de sociedade que está sendo imposto ali. Né? Antes de eu falar mais... Olá, senhoras e senhores, vocês por aqui ainda? Então tá, vocês assistiram o vídeo, espero que tenham assistido o vídeo, prestado atenção. Essas são as minhas opiniões, minha análise politicamente incorreta dos fatos, lendo justamente a proposta, o projeto anticrime do Sérgio Moro. Para começar, eu vou explicar aqui. O vídeo foi colocado de maneira imparcial, jornalística, um registro. Teve sim duas pessoas falando ali. O senhor Tarso Genro, teve um outro que falou antes, e o final, que seria o convidado de honra, o Marcelo Frejó, eu cortei porque estava sem bateria, Marcelo Frejó, eu estava sem bateria e ele só estava repetindo mesmo. Então, senhoras e senhores, vamos à minha análise aqui. Um dos argumentos dele é do pessoal da esquerda, Sérgio Moro da política. E Sérgio Moro saiu justamente da vida jurídica para vestir a camiseta e fazer parte do governo Bolsonaro. Isso, na minha opinião, politicamente incorreta, é uma baita de uma hipocrisia. Vamos lá. E o motivo é o STF aparelhado. Vamos dar uma olhada aqui. Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski foram indicados pelo Lula. Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin por Dilma. Alexandre de Moraes por Temer. Isso é o aparelhamento do STF para obedecer justamente aos interesses da esquerda. E vamos aqui. Dias Toffoli, ex-advogado do PT, indicado por Lula, reprovado 2 vezes para ser juiz, denunciado por Odebrecht como o amigo do meu pai. Satisfeitos? Agora vamos lá. Próximo argumento. Pacote do Moro vai prender e matar bandido. Tá ótimo? Tá ótimo. Quando esse pessoal do PT, o pessoal da esquerda, eles falam, mas esse projeto vai prender e matar bandido. Ótimo. Ótimo. O excluinte de ilicitude, excludente de ilicitude. Tô errando? Mas deixa eu explicar direitinho para vocês o direito de vocês. Se uma pessoa ameaçar vocês, vocês têm o excludente de ilicitude, ao qual, só pela ameaça, só por você ver o bandido armado se aproximando de você, 20 metros, 40 metros, você já pode sacar a sua arma e meter chumbo grosso nele. E ele que não goste, ótimo. Isso é um direito de vocês. O argumento da esquerda desse grupo é: a polícia vai ser mais violenta. Bom, eu estou vendo aqui pelo pacote do Sérgio Moro que o pacote vai ser bem duro para agentes da lei que saírem da lei. Polícia bandida, corrupta, assassina. Entendeu? Vamos lá. Acusar Bolsonaro de apoiar milícias. Vamos explicar aqui. No pacote anticrime do Sérgio Moro está aqui, vai reconhecer como grupos terroristas, como grupos ilegais a ser combatidos o primeiro comando da capital, o comando vermelho, a família do norte, o terceiro comando puro, o amigo dos amigos e as milícias e outras associações como localmente denominadas.
Esse é o argumento deles, de que o Bolsonaro apoia a milícia, pacote anticrime do Sérgio Moro vai reconhecer as milícias como grupos ilegais, de crime organizado. Vamos lá. Tarso Genro citou a Alemanha nazista nacional-socialista, a Itália fascista e a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como exemplo de países que acabaram com a criminalidade justamente por serem um monopólio da violência. Isso está gravado no vídeo, está muito bem explicado ali, pelo próprio Tarso Genro. Deixa eu chamar a atenção para a seguinte questão. A Alemanha nazista nacional-socialista, a Itália fascista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estão alinhados com a esquerda por causa da ideologia socialista. Afirmar que elas estavam certo ou errado por monopólio da violência, do crime, é uma coisa engraçada por causa que justamente a esquerda, por alinhamento ideológico, apoia exatamente isso. E deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. A Alemanha nazista nacional-socialista foi uma ditadura socialista. Isso está em livros justamente escritos pelos nazistas. A Itália fascista, Mussolini em pessoa e os cupinchas dele fizeram parte, sim, do Partido Socialista Italiano. Tem livros, tem programas de rádio, tem jornais e tudo ali da Alemanha nazista nacional-socialista e da Itália fascista, tudo é de acordo com a ideologia socialista. Esses dois só tinham uma identidade própria porque não queriam obedecer à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso levou justamente a uma quebra entre esses três. Para mim, tudo cobra do mesmo saco, podem se matar à vontade. Vamos chamar atenção para o seguinte também. Lula apoiou as seguintes ditaduras. Apoiou com o nosso dinheiro, tirando dinheiro do Brasil. A Angola, Cuba, Zimbábue, Congo, Guiné Equatorial, Gabão e a Venezuela. A Venezuela que é apoiada hoje pela esquerda brasileira, pelo PT, pelo PSOL, a qual queima caminhões de ajuda humanitária, mata seus próprios cidadãos, mata de fome ou jogando blindados para cima das pessoas. Então, quando o pessoal fala sobre isso, eu tenho que explicar. É a ideologia da esquerda que apoia essas ditaduras violentas, assassinas. E terminando meu vídeo, chamando a atenção para vocês, não fui injusto em nenhum momento. O PT, pessoal, tem sim seus méritos de fazer bem ao povo brasileiro, a sua história. Mas também é fato de que estão alinhados ideologicamente com o socialismo. E é fato jurídico criminal comprovado de que são sim grupos criminosos dentro da política brasileira. Senhoras e senhores, muito obrigado. Fiquem com o próximo vídeo e até a próxima. Ah!